Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 3 do PET 6, sexto ano. Atividade número 1. Leia o texto a seguir e responda às questões. Porco-espinho com queimaduras é encontrado em quadra na região sul de Palmas. Animal recebeu água e foi solto na natureza, já que ferimentos não pareciam ser graves. Queimadas atingem em torno de Palmas há 10 dias. Um porco-espinho com queimaduras pelo corpo apareceu na Arce 142, conhecida como Quadra 1406 Sul, em Palmas, no início da tarde desta segunda-feira, 7. Moradores acionaram policiais militares que tiveram que tocar o animal para o mato. O sargento Nielson Nogueira, que participou do atendimento, explicou que as equipes especializadas em resgate de animais silvestres estão em ocorrências na zona rural e que o Corpo de Bombeiros está mobilizado no combate às queimadas na Serra do Lajeado. Como os ferimentos do porco-espinho não pareciam graves, ele recebeu água e depois foi devolvido ao habitat natural. Quando se sente ameaçado, o animal arrepia e agita os espinhos. Eles se desprendem facilmente e podem atingir a pele, ferindo seriamente ou até matando outros animais. Em humanos, é muito raro que as farpas do porco causem a morte, mas geram ferimentos bastante dolorosos que podem infeccionar. Não é recomendado que pessoas que não tenham treinamento e equipamento adequados tentem fazer a captura desse tipo de animal. Nesta segunda-feira, 7, os bombeiros trabalham para combater incêndios em várias regiões da capital. A região que concentra mais profissionais é a Serra do Lajeado, que arde há 10 dias. O fogo, que teria começado em propriedade particular, se espalhou pela região. Equipes do Naturantes e do Ibama trabalham com os bombeiros no local desde o começo do combate, e militares do Exército se juntaram aos esforços no fim de semana. Então, após a leitura, vamos aqui na primeira questão. No trecho, conhecida como Quadra 1406 Sul, em Palmas, no início da tarde dessa segunda-feira, 7, qual o motivo do uso do número 7 entre parênteses? Então, indicar o dia da semana. Número 2. No texto, o fato foi noticiado em primeira ou terceira pessoa. Então, este texto, o fato foi noticiado em terceira pessoa. Como que sabemos que é terceira pessoa? Porque está falando de outro. Quem escreveu o texto fala de outro, de outra coisa. Então, ele fala sobre o incêndio, ele fala sobre o porco-espinho. Então, ele não fala dele. Se ele falasse dele, seria primeira pessoa. Como ele está falando de outro, é terceira pessoa. Próxima questão. Número 3. Leia os trechos e diga se os termos destacados estão no singular ou no plural. Mude os termos que estão no singular para o plural e os que estão no plural para o singular. E reescreva as frases, alterando as palavras que for necessário alterar. Então, vamos aqui na letra A. Animal recebeu água e foi solto na natureza. Então, a primeira coisa, nós vamos observar a palavra animal. Então, ela está no singular ou no plural? Então, animal está no singular. Bom, após fazer isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transformar a frase para o plural. Então, não é só a palavra animal. Nós vamos ter que observar se o restante da frase também terá que ser passado para o plural. Então, como é que vai ficar essa frase, então? Animais, então animal transformou em animais. Mas não é só ela, nós vamos ter que acompanhar as outras. Então, animais receberam água e foram soltos na natureza. Letra B. Moradores acionaram policiais militares. Então, vamos olhar primeiro o que está destacado. A palavra moradores
Está no plural. Então, vamos marcar aqui, plural. Agora, o que nós vamos fazer? Se ela está no plural, nós vamos transformar para o singular, que foi o que o exercício pediu. Quando estiver no singular, nós vamos transformar para o plural. Quando estiver no plural, passar para o singular. Então, no singular, vai ficar morador acionou policial militar. Então, veja que as outras palavras vão acompanhar. Aqui também nós poderíamos deixar policiais militares, tá? Seria outra forma. Morador acionou policiais militares. Também é aceitável. Letra C. As equipes especializadas em resgate de animais silvestres estão em ocorrência na zona rural. Então, o que está aqui destacado está no plural. Então, o que nós vamos fazer? Passar para o singular. A equipe especializada em resgate de animais silvestres, faltou um S aqui, está em ocorrência na zona rural. Então, observe que aqui equipes transformou para equipe. E aqui animais silvestres nós podemos deixar no plural como estava na frase anterior. E as outras palavras vão acompanhar. A equipe especializada em resgate foi para o singular, as outras palavras também acompanharão. Letra D. O fogo que teria começado em uma propriedade particular se espalhou pela região. Então, o fogo, singular, vamos marcar singular, e vamos passar para o plural. Fogo aqui, nós vamos deixar no singular, é uma palavra que não vai se alterar. Então, o fogo que teria começado em propriedades particulares se espalharam pelas regiões. Então, não é falado os fogos se espalharam, né? Então, essa palavra não vai se alterar. Então, fogo vai ficar da mesma forma. As outras palavras é que vão mudar para o plural, para indicar aqui as várias propriedades que foram invadidas. Vamos para a próxima questão, então, que é a questão número 4. Por que essa notícia é importante? Você sabe a consequência que essas queimadas trazem ao meio ambiente e à sociedade? Para responder, procure outras notícias que falam sobre o mesmo assunto. Então, aqui uma resposta pessoal. Então, leia outras notícias sobre o mesmo assunto para você responder esta questão. É uma resposta pessoal, como eu falei, e eu coloquei que a importância da notícia é que ela mostra as consequências que as queimadas causam ao meio ambiente. Mas não fique só nessa parte aqui que eu disse, não. Pesquise outras notícias sobre o assunto e elabore a sua resposta. Como eu disse, é uma resposta pessoal. Próxima questão é a atividade número 2. Leia a explicação sobre variação linguística. A variação linguística é um fenômeno no qual a língua, especialmente a língua falada, diversifica-se de acordo com fatores sociais, com a idade, a região, a profissão, o sexo, a classe social, o grau de formalidade de cada situação de comunicação, entre outros fatores. Por exemplo, na frase abaixo, o lanche está ótimo. Então, aqui é uma variação linguística. Nas outras frases seguintes, observe que é a mesma frase, só que escrita de forma diferente. Então, nestas, há uma variação. Então, as 4 frases são variações de uma mesma linguagem, de uma mesma língua. Então, é chamada de variação linguística. Elas vão ocorrer por alguns fatores. Aqui na frente estão citando esses fatores. Então, o rango está muito top. É a mesma coisa de o lanche está ótimo? É. Só que dito de outra maneira. Dita pelos jovens. É uma variação, é uma mudança na fala por causa da idade. Então, conforme a idade, a língua varia. A merenda está arretada.
Quem disse isso? Os nordestinos. Tem uma variação por causa da região. Então, de acordo com a região, a língua varia. Esse trem tá bom demais. Então, dita pelos mineiros. Também é uma variação regional. Ou seja, a língua portuguesa é a mesma, mas ela vai sofrer variações de acordo com os fatores citados aqui na matéria. Então, vamos para a próxima questão. Número 1. Agora leia os textos abaixo. Identifique o tipo de fator que está ocasionando a variação e diga que tipo de linguagem foi utilizada: formal, informal, regional, profissional, científica. Nós observamos aqui no primeiro texto que é uma sala de aula e o aluno diz à professora: "Aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português." Então veja que o aluno ele falou uma variação linguística. Então aqui essa variação foi provocada pela idade. O fator que provoca esta variação é a idade. Então na idade dele, ele vai utilizar essa variante linguística. Ela não é adequada ao ambiente escolar. No ambiente escolar, seria outra variação linguística, mas aqui ele utilizou uma variação de acordo com a idade dele. Aí aqui nós temos uma gíria. A linguagem que foi utilizada aqui foi uma gíria. Foi provocado por quê? Por este fator, que é a idade. Já no segundo texto, temos I love pãozinho de queijo, cafezinho, docinho de leite, biscoitinho de polvilho, franguinho com quiabo, arroz doce, mingau de milho, broa de fubá, torresminho. Então, nós temos aqui outra variação, diferente da anterior. Aqui, a variação foi provocada pela região. Variação regional. Então, temos um regionalismo. O próximo texto é este outro aqui, o texto 3. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. O fator aqui é um fator profissional, já que há um advogado defendendo uma tese. Aqui do lado esquerdo nós temos um juiz, com o seu martelinho, os jurados e o advogado defendendo a sua tese. Para ele defender a sua tese, ele teve que utilizar uma linguagem que foi afetada pelo fator profissional. Então, de acordo com a profissão dele, ele utilizou uma determinada variação linguística. Que variação foi essa que ele utilizou? A variação formal. Então, vamos aqui agora preencher a tabela. Agora, registre o tipo de fator que está ligado à variação e a linguagem utilizada em cada texto. Então, no texto 1, como nós marcamos lá, o fator ligado à variação foi a idade. Então, esse fator fez com que a linguagem alterasse. E qual tipo de linguagem foi utilizada? Uma gíria, nós marcamos lá no texto. No texto 2, qual foi o fator ligado à variação? A região. A região foi um fator que fez com que a linguagem alterasse. Qual linguagem foi utilizada, então? Regionalismo. No texto 3, o fator ligado à variação foi o fator profissional, o advogado defendendo lá a sua tese. O tipo de linguagem, linguagem formal. Eu fico por aqui, não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, até o próximo vídeo e tchau!